Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente, por mais ou menos 15 minutos, à exceção dos sábados, nós estudamos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec. Estamos estudando atualmente, então, o Livro dos Médiuns. Estamos na segunda e última parte desta obra, que trata dos exemplos. Estamos no capítulo 5, quando Kardec nos traz o testemunho dos espíritos suicidas. E hoje vamos ver a segunda e última parte do caso do duplo suicídio por amor e por dever. Nós começamos ontem, não é? Era um casal que se amava, mas por determinação paterna, ela acatou se casar com um grande amigo do seu amor. Mas ele casou com outra mulher, também esperando se apaixonar por ela, por esta outra, né, com quem ele havia se casado, mas nada funcionou. E um dia eles se encontraram, por acaso, estavam sempre acompanhados, ele pela esposa e ela pelo marido. E ele, então, falou do sentimento dele, que ainda estava vivo, e ela também, e perceberam que continuavam ambos apaixonados e decidiram se matar e realmente levaram a intenção adiante. Vimos ontem aqui um espírito dizendo que eles estavam ali, que ainda não poderiam ser evocados, mas que na semana seguinte já poderiam. Estavam ali, mas não podiam se ver. Estavam um do lado do outro, mas um não viu o outro. Vejamos, então, o que vai se dar. Primeira evocação, evoca-se, então, a mulher. E é dito, como pergunta, vedes o vosso amante? Quer dizer, eles não tinham nenhum caso, ok? Não era o amante no sentido de hoje, quer dizer amante. Aqui, século XIX, o amante era aquele a quem se amava, podemos dizer assim. Vedes o vosso amante com o qual vos suicidastes? Resposta: eu não vejo nada. Não vejo mesmo os espíritos que vagueiam comigo na morada que estou. Que noite, que noite! E que véu espesso sobre a minha vista. É interessante que no livro Memórias de um Suicida, o Vale dos Suicidas é um breu. Muito, muito. Não tem luz nenhuma. Não tem luz nenhuma. É bem isso que ela diz aqui. 2. Segunda pergunta. Que sensação experimentastes quando despertastes depois da morte? Resposta: estranha. Eu tinha frio e eu queimava. O gelo corria em minhas veias e o fogo estava na minha fronte. Coisa estranha. Mistura frio e quente, não é? Mistura inaudita, ou seja, difícil de se imaginar. O gelo e o fogo parecendo me constranger. Pensei que iria sucumbir por uma segunda vez. Então, ela tem consciência que ela sucumbiu, né? Que realmente ela morreu no plano físico. Terceira pergunta: sentistes uma dor física? Resposta: todo o meu sofrimento lá está. Lá? Que quereis dizer com esse lá e lá? Sentistes uma dor física? Resposta dela: todo o meu sofrimento lá está. Perdão. Todo o meu sofrimento lá está. E lá? O que quereis dizer com esse lá? Lá? Lá no meu cérebro. Ah, sim. É o evocador que pergunta. Porque ele diz, todo o meu sofrimento está lá e lá.
Então o evocador pergunta: o que quereis dizer com esse lá e lá? Lá no meu cérebro, lá no meu coração. Lá no meu cérebro. Ela sofria mentalmente, sofria emocionalmente. Lá no meu cérebro, lá no meu coração. Aqui um comentário de Kardec. É provável que se pudesse ver o espírito. Perdão. É provável que, se pudesse ver o espírito, tê-lo-ia visto levando a mão à sua fronte e ao seu coração. Porque era onde ela sentia, né, impacto de dor, de mal-estar. Quarta pergunta. Credes que estarei sempre nessa situação? Resposta. Oh, sempre, sempre. Por vezes ouço sorrisos infernais e vozes apavorantes que me uivam estas palavras. Sempre assim, sempre assim. Quinto. Pergunta. Pois bem, podemos vos dizer com toda a segurança que não o será sempre assim. Em vos arrependendo, obtereis o vosso perdão. Resposta. Que dissestes? Não ouço. Sexto. Volta ao evocador. Eu vos repito que os vossos sofrimentos terão um fim, que podereis apressar com o vosso arrependimento, e nisso vos ajudaremos pela prece. Resposta. Não ouvi senão uma palavra e vagos sons. Essa palavra é graça. É graça. Que quisestes falar? Falastes de graça. Sem dúvida, é a alma que passa ao meu lado, pobre criança, que chora e que espera. Está bastante confusa, não é? E realmente, tudo isso que ele falou se resume na palavra graça, bênção. O fato de eles orarem por ela, o fato de que os sofrimentos dela, sim, terão um fim quando ela se arrepender e partir para a reparação do seu erro. E ela resumiu tudo isso com a palavra que lhe veio à mente: graça. Mas ela estava confusa. E aí ela achou que não tinha sido nada daquilo, que devia ser a alma que passa ao meu lado, pobre criança, que chora e que espera. Aqui, outro comentário de Allan Kardec. Uma senhora da sociedade disse que acaba de dirigir uma prece a Deus para essa infortunada, e que, sem dúvida, foi isso que a marcou. Ela estava ali em prece e ela sentiu as vibrações da prece chegando a ela com essa ideia de ser uma graça, não é? Que com efeito mentalmente implorara para ela a graça de Deus. Suas bênçãos para aquele coração. Sétima pergunta. Dissestes que estais nas trevas. É porque não vedes? Resposta. Permiti-me ouvir algumas palavras que pronunciais, mas não vejo senão um crepe negro sobre o qual se desenha, em certas horas, uma cabeça que chora. Oitavo. Se não vedes o vosso amante, não sentis a sua presença junto de vós, por que ele está aqui? Resposta. Não me falai dele. Devo esquecê-lo no instante, se quero que o crepe se apague, se quero que do crepe se apague a imagem que lhe vejo traçada. Então, havia ali alguém chorando por ela e ela sentia que deveria se afastar
do pensamento, do amor que a levou a toda essa desgraça, porque isso já tinha trazido a cota de desgraça. Não é? Ela já estava sentindo ali a dor de alguém chorando por ela e se sentia muito mal com isso tudo. Não me falai dele, devo esquecê-lo num instante, se quero que do crepe se apague a imagem que lhe vejo traçada. A cabeça que chora, né? Ela respondeu na pergunta anterior. Nona pergunta, e última. Qual é essa imagem? Resposta: a de um homem que sofre e cuja existência moral sobre a terra por longo tempo matei. O marido. O marido. A amava muito, o marido. E a existência moral, porque o luto de um sobrevivente é algo extremamente doloroso, traumático, marcante, e ela estava sentindo a dor de ter causado naquele homem que ela respeitava e, por não querer traí-lo, se matou, achava-se fraca, que não ia suportar não traí-lo. Então, esse é o dever, não é? Para não traí-lo, ela decidiu se matar. Mas arrasou com a vida dessa criatura. Aqui, vamos então aos comentários finais de Allan Kardec. Lendo esse relato, de início se está disposto a encontrar para esse suicida as circunstâncias atenuantes, a considerá-lo mesmo como um ato heróico, uma vez que foi provocado pelo sentimento do dever. O dever de não querer trair, mas daí a tirar a própria vida, não é? Vê-se que foi julgado de outro modo e que a pena dos culpados é longa e terrível, por se refugiarem voluntariamente na morte, a fim de fugirem da luta. A intenção de não faltarem aos seus deveres, sem dúvida, é digna, e isso lhes será levado em conta mais tarde. Mas o verdadeiro mérito seria vencer o arrastamento, ao passo que fizeram como desertor, que se esquiva no momento do perigo, que foge no momento do perigo. Então, para não pensar que eu possa vir a trair, eu prefiro morrer, fugir? Continua Kardec. A pena dos dois culpados, como se vê, consistirá em se procurarem por muito tempo sem se encontrarem. Seja no mundo dos espíritos, seja em outras reencarnações terrestres. Ela está momentaneamente a pena agravada pela ideia de que seu estado presente deverá durar sempre. Fazendo essa ideia, parte do castigo não lhes foi permitido. Fazendo essa ideia parte do castigo, muito bem, coloquei uma vírgula onde não havia. Fazendo essa ideia de que aquele martírio ia durar sempre, não é? Fazendo essa ideia parte do castigo, não lhes foi permitido ouvirem as palavras de esperança que lhes foram dirigidas. Mas ali havia uma questão vibratória de uma mente extremamente caótica por causa do suicídio também, não é? Aqueles que achariam, ou melhor, aqueles que achariam essa pena bem terrível e bem longa, sobretudo se ela não deva cessar, senão depois de algumas reencarnações, diremos que a sua duração não é absoluta e que dependerá da maneira como suportarão as suas provas futuras, os dois suicidas. Como é que eles vão enfrentar as provas futuras? Disso dependerá tudo o que vai acontecer depois. No que se pode ajudá-los pela prece. Eles serão, como todos os espíritos culpados, os árbitros de seu próprio destino. Tudo dependerá de como eles vão enfrentar as expiações futuras, não é? Se vão enfrentar com resignação ou se vão enfrentar com desespero e revolta. E aí
podem voltar a incorrer no mesmo fim. É preciso estarmos todos, não é? Mas nesse caso vai ser muito desafiador. Sempre é. A reencarnação de suicida sempre é desafiadora. Entretanto, isso não vale ainda mais que a danação eterna, sem esperança. Isso não vale ainda mais que a danação eterna. Isso é uma pergunta, tudo isso é uma pergunta, que eu vou começar agora, ok? Entretanto, isso não vale ainda mais do que a danação eterna, sem dúvida, que vai acabar, não é nada eterno. Sem esperança, a qual estão irrevogavelmente condenados, segundo a doutrina da Igreja. Lembram aquela história terrível do inferno da Igreja? Que os considera de tal modo como devotados para sempre ao inferno, que lhes recusou as últimas preces, sem dúvida, como inúteis. Então, nem isso a Igreja permitia, que se orasse pelos suicidas. Porque, afinal, eles já estavam na danação do inferno. Orar para quê? Não ia ter efeito nenhum. Olha só, quanto absurdo, não é? Mas é isso, ficamos aqui. Quem foi evocado do casal, então, foi ela, ele não foi. Ficamos aqui com o caso do duplo suicídio por amor e por dever. Amanhã retornamos com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.